Olá, vamos mergulhar hoje numa das histórias mais incríveis já contadas. Mas o nosso foco aqui não vai ser a grande vitória em si, vai ser naquilo que acontece logo depois. Sabe, a jornada que realmente começa quando a festa acaba. E a história já começa com tudo com essa imagem super forte. É uma declaração de vitória total, absoluta. É o ponto mais alto de uma libertação que parecia impossível, é o som do triunfo ecoando sobre as águas que acabaram de se fechar sobre os inimigos. Então, esse primeiro momento de pura celebração, pensa só, depois de gerações de escravidão e uma perseguição que deve ter sido aterrorizante, o povo está finalmente livre do outro lado. A reação, claro, é uma explosão de música e de louvor. Agora, o que é realmente fascinante é o contraste que a gente vê aqui. De um lado você tem a arrogância do inimigo lá no versículo 9, com todos os planos de perseguir, alcançar, destruir, e do outro lado, a resposta divina no versículo 10, simples, rápida, definitiva. Uma única ação que desfaz toda a ameaça. A linguagem aqui é muito visual, né? Não foi bem uma batalha, foi um colapso total. A imagem de descer como pedra mostra o quão repentina e completa foi a derrota. Não teve luta, não teve chance, foi simplesmente o fim. E aqui a gente vê o poder da narrativa em ação. O texto usa outra metáfora muito forte, a do chumbo, para reforçar essa ideia de um fim pesado, inevitável. A poesia desse cântico transforma o que foi um evento militar em um ato da natureza, guiado por uma força muito maior. E o legal é que essa alegria não era individual, de jeito nenhum. Era uma coisa coletiva, comunitária. Miriam assume a liderança, puxa as mulheres, e aquele cântico que começou com Moisés vira um hino cantado por todo mundo. A vitória era de todo o povo. E então, de repente, o tom muda. Muda drasticamente. A música para, a euforia da vitória dá lugar ao silêncio, à imensidão do deserto, a próxima etapa da jornada começa e a realidade, bem, ela é muito mais dura do que a celebração. 3 dias. Imagina caminhar por 3 dias inteiros no deserto de Sur. 3 dias debaixo de sol, com a memória daquele milagre ainda super fresca na mente, mas sem achar uma gota d'água. A sede começa a virar a nova e dura realidade. Pensa no alívio de finalmente encontrar água para logo em seguida descobrir que ela é amarga, impossível de beber. A esperança vira uma decepção profunda, daquelas bem amargas. E o lugar é batizado justamente com o nome dessa experiência, a amargura. E é aqui que chega o primeiro grande teste de fé do povo depois da libertação. A questão não é só a falta de água, sabe? É como eles reagem a essa primeira dificuldade depois de terem visto o maior de todos os milagres acontecer bem na frente deles. A reação é imediata. O louvor vira a reclamação num piscar de olhos. A pergunta, que havemos de beber, é lançada para Moisés e ela vem carregada de pânico de acusação. A confiança que nasceu lá na vitória já começa a balançar diante do primeiro aperto de verdade. Mas no meio da crise, vem a solução. Primeiro, Moisés clama. Aí, em resposta, uma árvore é mostrada a ele. Ele joga essa árvore nas águas e, finalmente, as águas que eram amargas se tornam doces. É um processo bem claro. Sai do desespero humano para chegar na provisão divina. E aqui está o detalhe fundamental de tudo isso. Esse evento não foi só para matar a sede do povo. O texto diz com todas as letras que aquilo foi um teste. A experiência toda em Mará foi feita para ensinar alguma coisa, para estabelecer um princípio para a jornada que, na verdade, estava só começando. Então, depois do teste da lição, a jornada continua. A experiência da amargura, veja bem, não era o destino final. Era uma parada necessária, uma etapa no caminho em direção à provisão. E depois do teste, vem a promessa. A obediência passa a estar diretamente ligada ao bem-estar. E uma nova faceta divina é revelada. Não apenas um guerreiro que liberta, mas um curador que restaura. Alguém que transforma o amargo em doce. Olha, e esse resumo visualiza perfeitamente a jornada, né? Eles saem de Mara, o lugar da amargura, com uma única fonte de água que não dava para beber, e chegam em Elim, um verdadeiro oásis com 12 fontes de água e 70 palmeiras. É a imagem da abundância chegando logo depois da prova da escassez. E assim, essa análise toda nos deixa com essa questão central. A grande vitória, o momento da salvação, é só o começo. A verdadeira jornada acontece mesmo no deserto, nos trechos entre um milagre e outro. E a forma como se enfrenta esses lugares de amargura é o que define o caminho até os oásis.